Deus todo dia tem uma palavra para nós. A redenção dos santos pelo sangue de Jesus Cristo. No coração do Evangelho encontramos a doutrina fundamental da redenção. Em Efésios 1:7, Paulo escreve: neles temos a redenção por meio do seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Esse versículo nos revela o centro da nossa salvação. A redenção nos é oferecida pelo sangue de Jesus Cristo. Um ato de misericórdia que paga o preço do pecado e nos reconcilia com Deus. Ao meditar sobre esse tema, podemos compreender a profundidade do sacrifício de Cristo e a grandeza da obra redentora que ele realizou em nós. Mas nós precisamos de uma base bíblica para fundamentar a nossa meditação nesse dia. Em Efésios 1:7, Paulo descreve claramente que a redenção é por meio do sangue de Jesus. O conceito de redenção no Novo Testamento envolve a ideia de um pagamento, um preço que foi pago para libertar os prisioneiros do pecado. O sangue de Cristo é o preço que foi pago para a nossa liberdade. E é por esse sangue que somos libertos da escravidão, do pecado e da morte eterna. Em 1 Pedro, versículo 1, do 18 ao 9, o apóstolo Pedro reforça essa ideia dizendo da seguinte forma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fosse resgatado a vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. A redenção por meio do sangue de Jesus Cristo também é central em outros textos bíblicos, como Colossenses 1, versículo 13 ao 14, que diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é, portanto, uma consequência direta da redenção, que nos foi alcançado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas a ideia da redenção também aparece em Apocalipse 5:9, onde é dito que Jesus nos redimiu para Deus com o seu sangue de toda tribo, língua, povo e nação. A redenção é universal no sentido de que a oferta de Cristo abrange a todos os povos. Mas só é eficaz aqueles que creem nele e ele. Mas qual é o significado da redenção pelo sangue de Jesus? O conceito de redenção no Novo Testamento está profundamente enraizado na história do Antigo Testamento, particularmente na cerimônia de sacrifício do Cordeiro Pascual e no sistema sacrificial do templo. A redenção que Cristo nos oferece é a redenção final. No Antigo Testamento, os sacrifícios de animais eram feitos para cobrir temporariamente os pecados do povo. Mas o sacrifício de Cristo é perfeito e definitivo, e ele oferece como Cordeiro de Deus o sacrifício perfeito, que paga de uma vez por todo o preço pelos nossos pecados para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. A redenção é, portanto, a libertação do pecado e a restauração da nossa relação com Deus. Em Efésios 1:7, Paulo fala da remissão dos pecados, um termo que significa perdão total. Perdão total. E que nossos pecados são lançados para longe e nunca mais serão lembrados por Deus. Essa remissão, ela é possível
única e exclusivamente por meio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz como pagamento pelos nossos pecados. A redenção pelo meio do sangue de Jesus também significa liberdade. Fomos libertos pela escravidão do pecado, do domínio de Satanás e da condenação eterna. Como Paulo escreve em Romanos 8, do versículo 1 a 2, diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida de Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A redenção de Cristo não apenas nos perdoa, mas também nos liberta de tudo que nos aprisiona. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe das pregações, escreveu e pregou extensivamente sobre redenção, especialmente sobre a redenção pelo sangue de Cristo. A seguir, vou apresentar alguns comentários para que isso possa fixar e trazer clareza à sua mente. Primeiro ponto: o valor inestimável do sangue de Jesus. Ele enfatiza que o sangue de Cristo é precioso. Ele destaca que não existe nada que possa se comparar do valor do sangue de Cristo, pois esse sangue foi derramado por causa do amor de Deus por nós. Para ele, é impensável que alguém tente compreender plenamente o custo da redenção, mas a palavra de Deus nos garante que o preço é altíssimo. O segundo ponto que ele diz é o seguinte: a eficácia do sacrifício. Ele ressalta que o sangue de Cristo tem poder absoluto. Ele diz que a expiação é completa. Ao contrário de muitos sacrifícios no Antigo Testamento, a oferta de Cristo é final, é completa. Spurgeon cita frequentemente em Hebreus 9:12, que afirma que Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo, uma vez por todas, com seu próprio sangue, obedecendo eterna redenção. Quinto ponto: liberdade na redenção. A redenção pelo sangue de Cristo traz liberdade verdadeira. Não somos mais escravos do pecado, mas livres para servir a Deus com o coração transformado. A redenção liberta o cristão das correntes da condenação e da morte eterna, permitindo-lhe viver de acordo com a vontade de Deus. Sexto ponto: a reconciliação com Deus. Também afirma que a redenção é a chave para a nossa reconciliação com Deus. O pecado separava o ser humano de Deus, mas através do sangue de Cristo, essa separação foi removida. E enfatiza que a redenção não apenas resolve nossa dívida com Deus, mas também restaura nossa comunhão com Ele. Sétimo ponto: o preço do perdão. O perdão dos pecados não é algo barato ou superficial, mas foi adquirido com grande custo. O sangue de Cristo, isso deve nos fazer valorizar o perdão de Deus e viver a gratidão por tão grande sacrifício. Mas como eu vou aplicar isso na minha vida? A doutrina da redenção pelo sangue de Jesus tem profundas implicações na vida cristã. Primeiro, ela nos leva a uma profunda gratidão pelo sacrifício de Cristo. A obra redentora de Jesus deve nos mover a adorar e viver de forma totalmente dependente dele e ele. Segundo ponto, ele nos chama à santidade, pois fomos comprados com preço alto. E agora devemos viver de maneira digna desse sacrifício. Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, ele diz: a redenção também nos dá segurança na nossa salvação, pois sabemos que o preço foi pago e nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Também Romanos 8, 38. A redenção
pelos santos, através de Cristo Jesus, é o centro da salvação. E para finalizar, eu quero finalizar com o hino Aos Pés da Cruz. O hino do cantor cristão, número 132, que diz o seguinte: aos pés da cruz, prostrado estou, aos pés do Senhor, de dor e amor com o seu sangue precioso me redimiu. E a ele renderei o meu coração. Meu pecado ele tomou com sua vida e ele me libertou. Pelo seu sangue puro e fiel sou salvo agora em seu grande papel. E o seu coro diz: ó, que alegria, ó, que paz, ser redimido pelo sangue eficaz. Ó, que alegria, ó, que paz, ser redimido pelo esse sangue eficaz. Querido Espírito Santo, nos abençoe nesse dia. Esse hino vem expressar a verdadeira alegria pela redenção que recebemos pelo sangue de Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, viver nesse dia com gratidão e amor. Sabemos que fomos comprados com preço alto e chamados para viver em santidade. Aquele que tem ouvido essa mensagem, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente pelo poder em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.